Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Estamos iniciando hoje a semana 29 de atividades, tá bom? Hoje, dia 20, vamos trabalhar com as páginas 85 até 88 do material do Aprova Brasil, que é esse livro azul. O gênero textual que nós vamos trabalhar hoje é o poema narrativo. Vocês já conhecem o gênero textual poema, né? Que é aquele texto escrito em versos e estrofes. Só que hoje, esse poema ele é narrativo. Por que ele é narrativo? Porque ele vai nos contar uma história, tá bom? Então vamos lá. O poema narrativo conta uma história por meio de versos que podem ou não rimar. Em geral, ele apresenta os mesmos elementos dos textos narrativos em prosa que vocês já conhecem: personagens, tempo, espaço, narrador e enredo, que é a sequência de acontecimentos. O narrador, ele pode apenas contar a história, que é quando o narrador é observador, ou também participar dela, quando é narrador-personagem, tá bom? Então vamos lá para a leitura do texto. A menina e o sapo. Nina, menina airosa, formosa como ela só. Bonito era ver Nina correr. Ora corria rápido, feito tufão, ora devagar, parecendo brisa. Nina corria pelo jardim. Nina caía no gramado. Nina fazia folia e ria. À noite, cansada das travessuras do dia, a menina dormia. Certa vez, enquanto passeava pelo jardim, Nina viu um sapo. Sapo também viu Nina. Será que se Nina beijar o sapo vira príncipe? Nina não sabia, mas ficava imaginando como isso seria. Nina beijou o sapo. Sapo continuou sapo. Não virou príncipe, mas se apaixonou por Nina. Agora, aonde Nina está, lá se vê o sapo apaixonado, suspirando pela menina. Na cabeça do sapo, Nina é uma princesa sapa, transformada em menina por uma terrível feiticeira. Olha que texto lindo, não é isso? Então aqui é um poema, né? Um texto aqui poético. Temos aqui os versos, ó, cada linha aqui, o verso. Temos aqui as estrofes. Mas esse poema, ele nos conta uma história, né? A história de Nina e o sapo, tá bom? Então releio novamente, né, esse texto para vocês fazerem as atividades. Aí tá perguntando, quais são as personagens do poema? 3. As narrativas podem apresentar um narrador-personagem ou um narrador-observador. Então, narrador-personagem é aquele que, além de contar a história, participa dela. E narrador-observador é aquele que só conta, ele não faz parte da história. Então, nesse poema, vocês acham que qual é o tipo de narrador? É narrador-personagem ou é narrador-observador? Aí vocês escrevam aqui. B. Sublinhe no poema 2 versos que comprovem sua resposta. Qual é o verso lá do poema que comprova o tipo de narrador? Aí você vai grifar, vai passar uma linha embaixo. C. A maioria dos versos está conjugada em que tempo e pessoa? A maioria dos versos está conjugada no presente, no passado ou no futuro, na primeira, na segunda ou na terceira pessoa. Se estiver falando eu, é na primeira. Se estiver falando tu, né? É na segunda. E se estiver falando ele, vai ser na terceira, certo? 4. Complete a sequência dos acontecimentos. O primeiro acontecimento, Nina brincava no jardim. O segundo, cansada das travessuras, Nina dormia. Qual foi o terceiro acontecimento? O quarto foi Nina beijar o sapo. Qual foi o quinto? E depois teve aqui o sexto, tá bom? Circule no poema os elementos que são semelhantes aos de alguns contos de fada. Então, no poema ali tem algumas coisas que acontecem também no conto de fada. Então, quais são os elementos que estão presentes nesse poema que fazem parte também do conto de fada? O fato de ter príncipe, princesa, né? De ter o encanto ali, quando beijar, virar o sapo, virar princesa ou príncipe. Então, são elementos que são muito presentes nos contos de fadas. 6. Um dos trechos dessa história está entre aspas. Copie o verso que demonstra que esse trecho se refere ao pensamento de Nina. Então, tem um trecho no texto que é o pensamento de Nina, ele está escrito entre aspas. Então, vocês vão copiar esse trecho aqui, esses versos aqui, tá bom? 7. Releia este verso. Nina, menina airosa, formosa como ela só. Que adjetivo poderia substituir a palavra airosa sem alterar o sentido do verso? O que vocês acham que significa a palavra airosa? Quem não sabe, nunca ouviu essa palavra, vai procurar no dicionário.
Então, airosa é vaporosa, elegante ou aérea. Aí você vai marcar aí o X na resposta correta, tá bom? Quem não tem dicionário, só é olhar na internet. 8. Leia novamente estes versos. Nina corria pelo jardim, Nina caía no gramado, Nina fazia folia e ria. A repetição do nome da personagem torna o poema cansativo, pode ser considerado um erro ou é um recurso poético. Se a gente fizer isso no texto em prosa, vai ficar cansativo, né? Mas no poema não fica. Então, qual é dessas alternativas aqui que vocês acham e vocês marquem? B. Sublinhe as palavras que apresentam som final semelhante. Que nome se dá a esse recurso poético? Você vai lá no poema, as palavras que rimam, né? Vocês vão sublinhar, vão passar a linha embaixo. E como é o nome dessas palavras que têm um som parecido, aí você escreve aqui. C. Esses recursos foram usados principalmente para tornar o poema mais fácil de entender ou para dar sonoridade ao poema, para dar som, né? Para ficar um poema um poema melhor de ler, né? 9. A que tipo de leitor esse poema pode interessar? Vocês acham que interessa a crianças, a adultos, a idosos? Um elemento utilizado para chamar a atenção desse público é... Aí você marca aqui a alternativa correta. 10. Assinale o trecho que mostra que o narrador não conta apenas o que vê, mas que ele também sabe o que pensam as personagens. Em qual dessas partes aqui? Aí você marca o X. Aí tem outro texto. O sapo. Era uma vez o sapo quem pensava que era um príncipe transformado no bicho verde e enrugado que agora era. Ele se lembrava de ter morado no castelo, vestido roupas de seda e brincado de cavalgar um pônei branco de pelúcia. Mas para conseguir um beijo da princesa, ele precisava de uma pepita de ouro. Ele cansou de procurar a pepita salvadora e não achou. Então ele pintou uma pedra com tinta dourada e cantou a música de chamar princesas beijoqueiras. Apareceu uma que nunca tinha beijado um sapo antes, e por isso não sabia direito como era uma pepita de ouro. Ela acreditou que a pedra pintada fosse mesmo de ouro e foi logo pegando e beijando o sapo. Acontece que o sapo não era príncipe encantado coisa nenhuma e continuou sendo o bicho verde e enrugado que sempre foi. Então, esse texto não é um texto poético, né? Ele é um texto narrativo, é aqui um conto. Então, você vai criar outro título para esse conto sem alterar o sentido da história. Que outro nome você daria? Aqui o título é o sapo, mas que outro título você daria? Aí você escreve aí. 12. O sapo não virou um príncipe porque tem aqui 3 alternativas para você escolher a correta. E 13. Que semelhança há entre o conto O Sapo e o poema A Menina e o Sapo? E quais as diferenças? Então, semelhança é o que tem de parecido entre os dois e diferença é o que tem de diferente. Então, você vai escrever primeiro as semelhanças, né? O que tem de parecido e depois o que tem de diferente entre eles, tá bom? Eles falam do mesmo assunto, né? Mas são diferentes, né? Eles têm semelhanças e têm diferenças. Então, obrigada pela atenção e até a próxima. Beijos da Pro Elisângela.